Olá, seja bem-vindo. Chegou a sexta-feira, né, gente? Que bom, a semana passou. Espero que você tenha vencido essa semana. Se por acaso em algum momento você caiu, resbalou ali, que Deus te ajude a você permanecer de pé, não baixe a cabeça, conte tudo para Deus, peça perdão, permita que o Santo Espírito limpe a tua alma e bora para frente, que o sábado está chegando. E se você venceu essa semana, glória a Deus, que você possa louvar a Deus, possa reconhecer que foi dele essa vitória, não foi tua, e que você possa ter um fim de semana lindo na presença de Deus, já se preparando aí já para a igreja, preparando a tua roupa, como você vai chegar lá, as tuas atividades. E se você talvez esteja hesitando em ir à igreja amanhã, não faça isso. Se você não tem nenhum impedimento, por favor, vá amanhã na igreja. Se quiser me contar aqui em que igreja você vai amanhã, para a gente saber aonde os nossos irmãos estarão frequentando na igreja neste sábado, visitando, vai ser muito interessante. Amanhã eu estarei, hoje estou viajando para França, para Paris, de Madrid para Paris. Estarei o final de semana com a igreja em Paris. Então, conta para mim onde é que você vai estar nesse sábado também, para a gente saber onde estamos uns dos outros aí nesse dia de sábado. Lembra você que se você gosta das mensagens, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer esse material, possam conhecer o nosso canal e possam ser também abençoadas. Hoje eu tenho 3 pontos que eu gostaria de relembrar, de rever e de aprofundar com respeito ao que a gente viu durante essa semana. Ponto número 1. Eu gostaria de ler aqui Jeremias 29:11, que diz o seguinte: pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Nova versão internacional, a versão da Bíblia. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, os planos de Deus para você são planos de prosperidade. Agora imagina, quando a igreja primitiva estava sendo perseguida, os irmãos começaram a olhar para o lado e disseram: poxa, a gente recebeu o Espírito Santo. Tivemos Cristo aqui conosco, que subiu aos céus e nos prometeu, e vimos os seus milagres, e agora estamos sendo perseguidos. Muitos até foram mortos. Onde está Deus? Por que Deus está permitindo isso? Olha o que Jeremias fala. Os planos de Deus são de prosperidade. E o que aconteceu depois? A perseguição, na verdade, os ajudou a saírem de Jerusalém, de Samaria, a se espalharem pelo mundo. E o evangelho chegou a muitas pessoas. Você viu na lição dessa semana? Em algum momento um general lá disse que aquilo estava contaminando as pessoas. Muitas e muitas pessoas estavam se tornando cristãs por todo lado. Por quê? Porque aquilo da perseguição, na verdade, se tornou uma bênção. Às vezes, nós não entendemos os caminhos de Deus. Às vezes a gente passa e entra em situações que você não pediu, que você não se envolveu, que não foi você que deu o primeiro passo e de repente você se encontra em algo complicado. Esses momentos, as dificuldades, a dor, o choro, não são planos de Deus. Isso é consequência do pecado. Mas o que Deus pode fazer com essas circunstâncias é maravilhoso, porque Ele pode transformar aquilo que Satanás empurrou na tua vida por uma bênção, fazendo com que aquilo faça, com que você cresça, que você amadureça, que você conheça melhor a Deus. Amadurecer, conhecer mais a Deus, ter um relacionamento mais íntimo com Deus é a coisa mais preciosa que existe na vida. Você pode viajar, passar férias, você pode comprar uma coisa, material, tal. Mas ter sabedoria de Deus é a coisa que tem mais preço, porque isso te evita tanto problema, te dá uma paz, uma alegria. Então, essas pessoas perseguidas talvez não tenham entendido no começo, mas finalmente entenderam que aquela perseguição foi uma bênção. Algumas pagaram com suas próprias vidas, mas os seus nomes não serão esquecidos. E a igreja prosperou. Hoje, talvez você esteja aí na tua igreja, cômodo, confortável, e não está vivendo algo forte com Deus. Já comentei durante essa semana, você pode ver em outros capítulos, que a perseguição às vezes é uma bênção. E conforto exagerado pode ser uma maldição. E o que acontece muitas vezes é que a gente começa a olhar para o vizinho, Ficar olhando, por que ele tem isso? Por que ele nem serve a Deus e é mais abençoado? Gente, esse tipo de comportamento, de comparação não é sadio, não se compare. Porque às vezes você tem uma pessoa que está assim, aparentemente numa excelente situação e você no sofrimento, mas você está mais próximo de Deus. Você está lutando com Deus. O teu coração está sendo transformado, você está conhecendo mais a Deus, enquanto o outro não. Ele está calmo, tranquilo, tem lá o conforto, o dinheiro dele, a situação bem tranquila, mas o coração está vazio. Gente, para a eternidade, coração vazio não serve. Então, o mais importante é como está o teu coração. Mais uma vez falo, ter bênçãos materiais não é sinônimo de falta de espiritualidade.
mas pode ser por aí que mais facilmente a gente se afaste de Deus, ok? Segundo ponto, nós vamos vencer afinal. Assim como as perseguições e os sofrimentos foram terríveis naquele momento, os resultados foram fantásticos e a igreja prosperou. Da mesma maneira, haverá perseguição no final também. Assim como ali Jerusalém foi cercada e aquilo tudo parecia que seria o final, de repente veio o sinal de Deus, os cristãos fugiram, os que realmente tinham entendido, conhecido a palavra de Deus, fugiram e tiveram suas vidas preservadas. Ou seja, da mesma maneira, no final, nós seremos vencedores, nós venceremos. Agora eu quero te dizer o seguinte, muita gente está se desesperando, muita gente está julgando a Deus, está mesmo abandonando a fé, a igreja, porque estão no meio da história, não entenderam o que está acontecendo, pensam que tudo é culpa de Deus e agora, então se é assim, vou abandonar, não vale a pena. De repente, você está observando, se comparando, vendo o comportamento mal de alguém, mesmo dentro da igreja, e por causa daquele comportamento negativo, aquele mau testemunho que o irmão teu está dando, você, essa igreja não vale a pena, esse evangelho não serve, essa igreja está contaminada, eu vou embora. Desculpa, balela, você está com um problema espiritual e você está usando isso como desculpa, ok? Se você deixar a igreja por causa de alguém, você não entrou na igreja por causa da pessoa certa. Você não entrou por Cristo, entende? Então, os momentos difíceis, até maus testemunho, momentos complicados na igreja, é a ocasião de você se aproximar mais de Deus e não deixe se desanimar, porque a história não chegou ao final. Espere o final da história. Você está sofrendo com um filho, com uma filha que abandonou a igreja, com alguém que você ama que deixou os caminhos do Senhor, mas a história não terminou. Tenha paciência. Não quebre o pau já agora, já não faça escândalo e não vai brigar com a pessoa. Por que você não gosta mais de Deus? Isso não vai ajudar. Continue testemunhando, vivendo o amor que nós falamos durante a semana e deixe o Espírito Santo falar no coração dessa pessoa. Sim, testemunhando quando você puder, convidando, ok? Mas sem perder o equilíbrio, entende? Porque a história ainda não terminou, ok? Então, para nós como igreja, vamos sofrer, padeceremos perseguições, mas a história vai terminar. E no final da história, como a Bíblia nos anuncia, nós seremos mais do que vencedores, ok? Entendido isso? Duas mensagens? Terceira. Como fazer com que a nossa igreja seja mais impactante? Meus amigos, eu já fui pastor de muitas igrejas. Tive o privilégio, quando eu fui secretário de campo, durante vários anos, 4 ou 5 anos, todo ano eu era pastor de uma igreja diferente, porque eu assumi igrejas que passavam por momentos de crise, algum problema, a saída de um pastor, por diversas razões. Eu chegava e ficava um ano nessa igreja. Então foi uma linda experiência. Eu tinha uma igreja onde eu era pastor todo o tempo, tinha administração e também era pastor que socorria igrejas. Gente, foi um lindo período do meu ministério, mas ao mesmo tempo eu pude conhecer igrejas com realidades totalmente diferentes, uma atrás da outra, ano após ano. Meus amigos, às vezes, nas nossas igrejas, a gente perde tempo com coisas que não são essenciais. Sobretudo quando a igreja é rica, quando tem recursos, aí sim que a gente vai quebrar pau por som, por cadeira, por decoração, por programa, por coisas físicas, por imagem. Olha, eu sou a favor daquilo que aconteceu com Salomão quando a rainha de Sabá veio visitá-lo. Ficou impactada. Os servos, a organização, a limpeza. Se você um dia visitar a Safeliz aqui na Espanha, você vai perceber que aqui é tudo muito organizado, muito limpo, muito bonito. Quem entra aqui na Safeliz vê que aqui a gente toma cuidado do ambiente. Mas isso não é a essência da Safeliz. A nossa preocupação não está na beleza do prédio. Como a preocupação não deve estar na beleza da tua igreja. Mas quando a pessoa entra na tua igreja, ela tem que ser impactada pelas pessoas que lá estão. O serviço de recepção, tem um serviço de recepção bom na tua igreja, as pessoas são recebidas com pessoas que têm o dom, de ser ternas, amáveis, e a tua igreja está preparada para acolher uma pessoa numa classe da escola sabatina, para ser mencionada em algum momento, para no final, antes de ir embora, não ir, sabe? Tem uma pessoa esses dias que falou para mim, eu entrei na igreja, ninguém falou comigo, eu fui embora, ninguém me disse adeus. Então, que impacto. Eu lembro uma vez que eu cheguei na igreja para pregar, ninguém sabia que eu era o pastor, cheguei para pregar, sentei, piada, né? E eu tava lá sentado, de repente chegou uma irmã, olhou pra mim, eu pensei que ela ia me cumprimentar, eu olhei pra ela e disse, aí é o meu lugar. Eu tive que sair do lugar porque era o lugar dela. Agora imagina se fosse uma visita, depois ela ficou sem graça porque eu levantei lá pra pregar. Mas imagina se é uma visita, você manda a visita sair porque é o teu lugar na igreja. Gente, a nossa igreja tem que ser impactante porque os irmãos, aquilo ali tá cheirando ao Espírito Santo. Então,
E não fique apontando, não vá amanhã na igreja, olha aqui o pastor falou no vídeo ontem e tal. Não é isso. A igreja começa a mudar com você. Você tem que ser o amável, você tem que procurar, né, estar atento. Quando chega uma visita na igreja, um amigo que vai lá, essa pessoa é a mais importante. Você não está fazendo 1000 coisas, mas se você vê que uma pessoa está visitando, você tem que ir lá cumprimentar, falar, como é que tá? Tudo bem? É a primeira vez, seja bem-vindo. Quem te trouxe? Então, olha, precisar de alguma coisa, estou aqui, eu cuido de tal área. A igreja começa com você, não fique esperando, entende? Então, a nossa igreja hoje vive no período de Laodiceia, eu sei, mas a gente não precisa se conformar com isso. Quando a gente vê o que aconteceu com a igreja primitiva, a gente tem que se levantar e dizer, olha, é verdade, a perseguição final não começou, mas a gente não pode se acomodar. Nós temos que ser uma igreja viva, uma igreja diferente. Não pelo prédio, mas pelas pessoas que lá estão, tá bom? Que Deus te abençoe. Vá à igreja amanhã, faça a diferença, seja amável, seja cortês, que você possa viver o evangelho de forma verdadeira no teu coração e ser uma pessoa que vai fazer a diferença onde estiver, tá bom? Que Deus te abençoe. Mais uma semana terminou. A gente se vê então na próxima semana. Um abraço. E comenta aí, hein? Como é que foi aí a tua visita na igreja, como é que foi o teu sábado, como é que foi a tua semana, pra gente saber um pouquinho mais de você, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.